diferença, pastor César e pastor Carlos Moisés, de pessoa e divindade? Porque essa é a questão. A Bíblia diz assim, pastor César, peraí, a Bíblia diz assim, pastor César, há um só Deus, um só, né? Um só Deus. O Pai. E aí, a questão é o seguinte, como é que Jesus pode ser Deus? E então eles... Nem é a questão exatamente do debate, mas se ele é Deus, como é que é esse negócio de pessoa e divindade? Pastor César e pastor... Graça e paz, amados irmãos. Essa pergunta foi muito inteligente do pastor Roberto Cruvinel. Qual a diferença entre pessoa e divindade? Esse debate pegou fogo entre os pastores César Cavalcante e Carlos Moisés, da Voz da Verdade. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você também se tornar uma chama viva. Tenha um bom vídeo. Em lugar, a crença do cristão, historicamente falando, é que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Eu não vi como é que tá aí na enquete, mas vai lá, se você... O pai e o filho são a mesma pessoa? Não. Não, o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Inúmeros textos eu apresentei aqui, nenhum deles o pastor Carlos Moisés responde, diferente do que quando ele apresenta um texto, eu tento aprofundar, e quando eu apresento um texto, ele fala de outro texto, ele vai pulando de textos em textos. O grande problema que eu vejo, pastor Carlos Moisés, com todo respeito e admiração que eu lhe tenho, é a seguinte: o irmão confunde pessoa com corpo. Na sua opinião, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo, tá certo? E biblicamente não é assim. Por exemplo, o que define uma pessoa? A volição. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa por quê? Porque ele decide, ele se entristece, ele se alegra, ele escolhe quem ele quer. Quem escolheu Paulo para ser apóstolo? Disse, orando, jejuando, lá, Atos 13, disse o Espírito Santo, apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho falado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele fala, ele intercede, ele se entristece, ele se alegra. Isso são características de uma pessoa. O boi, o cavalo, tem corpo físico, mas eles não fazem isso. Então, o que define a personalidade, entre outras coisas, é a volição, a vontade. E não exatamente ter um corpo físico. Então, esse é um problema, porque o pai não tem corpo físico, eu concordo, João 4:24, é claro. Mas falou que tem. E Estevão viu ele do lado dele. Em que momento você viu, eu disse... Estevão viu do lado direito, ele não tem direito esquerdo. Mais uma vez, essa sua confusão. Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, não significa... Eu concordo que ele não tem um corpo físico. Claro que ele não tem um corpo físico. Viu o quê? Ele viu Deus e entendeu que era Deus. Ele viu alguma coisa que ele entendeu que era Deus. Uma nuvenzinha. Aí você está dizendo. Pastor, o que ele viu? O que ele viu? Responde para mim. Viu Jesus como Deus, entronizado como Deus. E como ele conseguia estar à direita de outra pessoa? Que direita? É poder, gente. Não, acha poder lá no texto. Mas direita é poder também. Não, meu... Não. Então, em relação a Deus, muito mais ainda. O texto diz que ele viu o Pai e Jesus à direita dele. Então é claro o texto. Não, ele não então, tá falando de poder Deus está à esquerda de Jesus. Deus esquerda sempre é uma coisa complicada, viu? Especialmente agora. Exatamente, aí eu concordo com o senhor. Tudo que é direita é melhor. Aí eu concordo com o senhor. Agora vamos lá, por favor, responda para mim o texto que Jesus Cristo cita, que existem... Lá tem duas testemunhas de duas pessoas verdadeiras, eu e o Pai que testificamos juntos. E aí, como é que faz? Responda para mim. O Espírito Santo está onde? Não está aqui nesse texto. Mas o senhor não sei onde ele está. Pastor? Agora? Não, nesse texto. Não, ele não está nesse texto. Só um minutinho, não aparece pastor César. Ele é sempre o rejeitado. Pastor César. Então, aí você eu conheço o Pai, o Pai me conhece, mas o Espírito Santo está lá. Pastor Grunel, mas o que acontece... Ele está quase tentando responder agora, o senhor Mas o que acontece é porque ele está te respondendo com outra pergunta. O senhor perguntou... Mas é, porque eu quero entender. O senhor perguntou, pastor, porque assim, o senhor tem respondido com outra pergunta. Para mim e para os ouvintes... Explica exatamente qual é o seu entendimento do texto de João 8:17. Qual é o seu entendimento? Porque eu estou respondendo com outra pergunta, isso é uma questão de retórica. Porque assim, quando o senhor... Eu reconheço que alguns textos são difíceis para mim, sobre o pai e o filho, tá certo? Sobre o Espírito Santo também. Também. Porque em Atos 20, 28, assunto, tem diz textos... que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. E aí? Vamos lá. E aí? Fala aí, Robertinho. Não diz isso. Eu não posso. Vamos lá. Eu não vi, não está escrito. Então vamos lá. Vem comigo. Abrir. Vem comigo, ó. Eu reconheço que existem textos que são difíceis, tá?
para você entender a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você quer também Parte colocar o humana é Espírito uma Santo coisa, a divindade é outra, na questão. gente. Mas, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, conforme o irmão advoga, se o Pai e o Filho se tratam da mesma somos pessoa... né? Então, o somos um eu te respondi algumas vezes. Se o pai e o filho responder, dizer que se os dois são uma só pessoa, a mesma pessoa, o que é que eu faço com essa pancada de textos onde ele aparece como uma pessoa à parte do pai? Por exemplo, no batismo... Ele era homem, não? Como não entendi? Jesus era homem? Jesus, a encarnação, 100% claro, homem? 100% homem. Era 100% tentado? Deus. Provado? Então, mas isso não é um então, assunto. Ele precisa orar, precisa se encher do Espírito Santo. Ele precisa orar a quem? A Deus. Mas ele não é o Ao Deus? Espírito Santo. Mas ele não é Deus? Estou falando da humanidade, precisa Então, da divindade. Mas para você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se trata de uma única pessoa. Certo? Não é negócio de pessoa, tudo está em Jesus, Tá meu bom. Deus do céu. Então vamos lá. Se trata de uma única manifestação, certo? Se pegar... Não, é certo ou não é? Você crê assim ou não? Okay, Isaías então... 9. Ele é chamado de menino, de filho, de pai da eternidade e do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Ele é menino, ele é filho, ele é pai da eternidade e o Deus Todo-Poderoso. E é de Jesus aquela palavra. Claro que é Jesus. Maravilhoso, ele é conselheiro, isso. Deus ele é tudo forte. Isso, claro. Pai da eternidade, príncipe da Então, paz. o que não está claro para você é que, assim, os cristãos, tradicionalmente, eles acreditam que existe um só Deus. Só existe um Deus. Não, mas acreditar num Deus e pensar em três, aí é difícil. Então, mas nós não estamos pensando em três deuses. Olha, eu já conversei nós estamos com muita pensando, gente. Mas eu não sou muita gente com quem você falou. Não, você então não. Você tem que conversar comigo. Cabeça mais aberta. Então Mas vamos tô falando lá. assim. Então vamos lá. Eu falei, para quem você ora por uma vez? Nós estávamos numa viagem, ele falou, tem dia que eu oro pro pai, mas eu esqueço. Depois eu oro pro filho. Eu falei, mas irmão, que tanto problema. A Bíblia diz, quem honra o filho honra o pai. É automático. Você tem Jesus, você tem o pai. Não precisa mais nada. Você tem Jesus, tem o pai. Olha, em João capítulo 13, versículo 20, já que você não vai lá em João 8, vou trocar. Em João 13, 20, diz assim, ó, palavras de Jesus. Na verdade, em verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está dizendo, vou enviar vocês, e se alguém receber, quem recebe a mim. Você é enviado de Jesus. Você é Jesus? Não. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Não. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, mas não significa que ele e o Pai são a mesma pessoa. Significa que ele e o Pai você pode falar não são a mesma pessoa, mas tem... Mas se você repetir isso agora, não. Acabou o seu argumento. Acabou o meu argumento. Divindade, ela não muda, ela tá lá, é implacável, ela não se movimenta, Deus não se movimenta para ir num lugar... vou pra... Mas isso não está em debate, eu concordo. Não, pera aí, mas eu tenho que terminar. Concordo. Agora, até eu concordo. Ele se faz homem, ele vira homem. Deus não pode virar, quem vira é pipoca. A palavra dele é que se torna homem. Que era a única expressão de Deus e a substância, que é a palavra. Ela se manifesta. E ele habita, Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas mesmo ele habitando, ele foi homem. 100%. Então ele precisa orar. Ele precisa buscar Deus. A quem? Deus. O Pai? Pode chamar de pai, qual é o problema? E como você explica ele não é a pai vontade... dele. Por que ele é chamado de pai dele? Se o Espírito Santo que gerou Jesus. Então quem é pai de Jesus é o Espírito Santo e não o pai. Então vamos lá. É muito simples a gente entender essa questão, pastor Carlos. Vamos lá. Se Jesus, quando vai orar, ele diz assim, ó, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele... Porque, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Você disse que o corpo físico de Jesus é uma manifestação do único Deus verdadeiro, pelo que eu estou entendendo. Então, ele está dizendo assim, não, o verbo, a minha palavra vai encarnar e tal. Se esse ente, essa pessoa chamada Jesus Cristo, esse ser humano de 2 pés, cabeça, essa pessoa é a mesma pessoa do Pai, conforme você advoga, como que eles podem ter vontades diferentes? Porque ele diz assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eles são a mesma pessoa, a pergunta clara é, Jesus Cristo veio para fazer a vontade dele ou veio para fazer a vontade do Pai?
Ele falou, se vocês derrubarem o meu corpo, eu mesmo tomo de volta. E a Bíblia Sagrada E o que isso tem a ver? Não. Estou falando. Porque muitos textos, e o Pai ressuscitou Jesus Cristo, muitos textos. Dois Mas de textos, sim, repente ele verdade. fala, eu dou a minha vida para depois eu mesmo tomá-la. Bom, ou ele decide se é outro ou se é ele que levantou ele dos mortos. Tem que decidir. Então você vê, é o mesmo Deus. Não quer dizer que não tenha diferença entre parte humana e divina, então só gente. responde por que a Divina vontade é deles é divina. diferente na oração. É diferente. Você está como humanidade, você vai ter tentação, você vai ter vontade, você vai ter desejo que Deus, como Deus você não tem. Então é uma dupla personalidade, então, pelo menos você É tem que diferente. admitir, pelo menos você É tem que admitir que é uma dupla personalidade dualidade, vamos agindo falar em assim. Jesus. Não, dualidade não combina. Não, estou falando parte humana e divina. Você tem que separar isso. Se compreender parte humana e divina, você compreende tudo. Como o homem é homem, como eu e você. Ó, sofrendo ali na carne, veio a nossa semelhança para que quando fosse tentado, soubesse nos Então, é livrar. o mesmo Deus, pastor. Isso É você o mesmo tá certo. Deus e acabou. Isso é o mesmo, Então, é o mesmo. acabou. Existe um único Deus verdadeiro. Graças a Deus. Jesus é ele. Jesus é ele, claro. Oh, obviamente. glória a Deus. Obviamente Jesus é Deus. Só que ele não é o Pai. Certo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o único Deus. Plenamente Deus. É o único Deus. O único Deus verdadeiro. Então, glória a Deus. Pronto. Mas ele não é o Pai. Pai da eternidade quer dizer o quê? Ele é o Pai da eternidade. Mas tem um. Mas... Eternidade não tem começo nem fim, filho. E como você explica Isaías 9? Pai da eternidade. Então, ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da Ele eternidade. falou em Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, Quem Jesus disse eu é sou o Pai da primeiro e eternidade, último? mas ele não... eu acabei de dizer, você tem filho e você é pai. Então, para você ser pai, você precisa de um filho. Para você ser filho, Depende você da precisa hora, de um né? pai. Depende da hora. Jesus, como homem, teve que ter um pai. Não, você não Não. depende de hora. Para você ser Não, filho, aí é parte você humana, precisa de né? um pai. E para você, mas Jesus não é humano? É? Então pronto. Então para ele ser filho, ele precisa de um Quem pai. gerou ele? Para ele, o Espírito. Ué, então o pai mas é o ouve Espírito meu Santo. argumento, você não me ouve. Você não me ouve. Para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Jesus é. Então Jesus acabou o é. debate. Jesus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Não, Jeová. Jesus não é o próprio pai. Você, ó, vamos lá. Antes Pra que Abraão você ser existisse, pai- eu Vamos lá, para você sou. ser pai. Esse eu sou. Ouve Não meu é, argumento. não é o filho. Ouve o meu argumento. Para você ser pai, você precisa ter um filho. Para você ser filho, você precisa ter um pai. Então, para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Ok, mas você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Não, eu tô perguntando a você. Você Não, é seu tá próprio Deus não pai? pode ser? Então você não responde uma pergunta. Ele falou, quem crê em mim, Você vê é seu aquele próprio, que me enviou. Você é seu Então próprio ele se filho? enviou? Então você é seu próprio. Quem responde é ele Não, aqui, ó. não. Esse João texto, 6:38. esse texto. Eu acho- Vamos lá, João 6:38. Responde Esse pra mim. texto, eu quero saber. Vamos lá, João Igual 6:38. você, ó, esse texto. Bora. Quem vê a mim, Tem que ser o vê texto. quem me Ó, enviou. vamos lá. Enquanto você vai abrindo o texto aí, pastor César, eu acho interessante que o senhor faz a pergunta, o pastor Carlos responde com outra pergunta, então você já mesmo responde. É o Não, jeito. você tá torcendo aí, ô? Não Pode tô torcer não, não. Robertinho. Não tô, não. Agora, Sempre é 2 o que, contra 1 não, não, aqui. o que é interessante... Agora é Joaquim, agora é... Não, Vamos lá, o vamos que é lá. interessante é que a gente chamou de filho, João viu, pastor César? 6:38 diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha Glória a vontade, Deus. mas a vontade humana. daquele que me enviou. Jesus Cristo veio para você fazer a vontade dele ou não? Não, Então ele veio fazer a vontade de quem? de Deus. Que é o Pai. Pode chamar de pai, qual é o problema? A Então, nomenclatura então- que atrapalha vocês. Não, ninguém está atrapalhado Pai, aqui. é Deus. Jesus veio Todo não para poderoso. fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de outra pessoa, que é o Pai. Ele veio apresentar Deus. Que é outra pessoa. Ah, não sei se é pessoa, né? Você fala que é pessoa. Então, esse é o problema. Então, Não é outra glória pessoa, a Deus, a que até divindade. aqui a gente está entendendo. Ok. A divindade é divindade, sempre será divindade. Ela pensa, ela raciocina, ela cria. Então é uma pessoa. Ela não sai do lugar. Tá bom, é pessoa. Ela cria, ela é, É uma pessoa. extraordinária. Deus é uma pessoa, exatamente. Então, Ele não deixou ama, de... ele ama, ele odeia, ele julga, ele trata, Ele é amor, ele né? fala. Mas tudo bem. Ele não odeia? É, de vez em quando Todo sim. mundo que ama odeia, pastor. Certo. Se você ama a justiça, Agora, você ele odeia a fala, injustiça. Entendeu? eu quero amar o mundo, mas não quero enviar outro. Deus jamais faria isso. Que ele falou, Abraão, leva teu filho lá. Ô, João Deus 36. quer.
Ele não quer nem que o ser humano faça, ele não faria. Ele não pegaria numa trindade ou qualquer coisa que estivesse na eternidade. Né? Olha, eu estou amando o mundo, mas vai você, faz a minha vontade lá. Tá bom, pai, eu vou. Não existe, gente. Mas aí... Foi o próprio Deus que veio aqui e nos amou. Foi o próprio Deus encarnado. Agora, Deus. então tá bom, Deus não faria isso, agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte... Faria? Eu vou ler o texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Você compreendeu o que Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então vamos lá, você está dizendo, Deus não ia fazer isso. O texto diz que fez. Foi o que Deus fez, pastor. Deus, o Pai... Por que ele era filho lá na eternidade? Por que ele era filho? Ele não é filho na eternidade, ele é filho a partir da encarnação. Certo. Ele é filho a partir da encarnação. Será chamado filho de Deus. Não era. O anjo falou para Maria, será chamado filho de Deus. Será chamado, porque não era antes. Não tá era. tudo certo, eu concordo contigo. Bom, lá na eternidade, eu não sou subordinacionista. Existe uma doutrina chamada subordinacionismo, você que é unicista deve saber. O subordinacionismo... Não estudo assim muito, não. Então, tudo bem. O subordinacionismo, eu não sou subordinacionista. Então, eu não acredito que Jesus é menor que o Pai, o tempo... Não. Na missão de buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho para ser relatório para o Pai. Então, lá na eternidade, os três eram... Os três top. eram, não. Eles são coiguais. São iguais. O Pai, o Mas Filho por que um escolheu o outro? Não tem como ser menos divino. Menos Deus. Não tem como. Não tem como ser. Ou você é uma pessoa, ou você não é uma pessoa. Não tem como você ser uma meia pessoa. Não tem como ser meio Deus. Não dá. Senhor, pastor César, Pai do Senhor, pastor Cruvinel e o irmão, o pastor aí também, que está aí no debate. Na minha opinião, existe o pai e o filho, né? Jesus. Porque se Jesus é o pai, porque quando ele está na cruz ali, ele fala, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então, ele falou, ele não devia falar isso se ele fosse o pai. Concorda? A paz do Senhor para todos. Bom, e eu queria só deixar claro aqui que quando o pastor Carlos fala, né, que se o Espírito Santo é rejeitado, é menor, não sei o que lá, e eu dizia que eu não era subordinacionista, então eu sei que eu estou tocando em assuntos aqui essencialmente teológicos e quem não tem familiaridade com a teologia vai ficar boiando. Mas é simples de entender de uma outra forma. Nós temos hoje o presidente da República. É um homem. Você é coigual ao presidente da República? Mas não em poder. Então agora você é menor do que o Jair Bolsonaro, em algum sentido. Mas isso significa que você é menos homem do que ele? Não significa nada disso. Então, a questão de o filho, ele disse, eu até achei que você ia usar esse texto, o pai é maior do que eu, não sei o que lá. Não significa que o pai é melhor, ou é uma substância ou coisa parecida diferente da dele. Mas que na missão são papéis diferentes. E nesse papel, Jesus Cristo é enviado pelo Pai. Ele diz, eu não vim pela minha própria vontade, mas por causa daquele que me enviou. Isso já denota que são pessoas distintas, entendeu? Isso faz com que a oração de Jesus faça sentido. Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, é com isso que eu tento explicar aqui um pouco de subordinacionismo. Bom, nós temos poucos minutos, irmãos. Poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta direta, pastor Carlos, direta. Esse texto sempre da Bíblia, do Evangelho de João, 14:16, que diz aqui, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Jesus não está apontando pessoa, eu rogarei ao Pai. Como ele pode ser o Pai ao mesmo tempo? Assim, uma explicação, na sua opinião, como é possível explicar isso, pastor Carlos? Ele é Deus. Certo. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo. Peraí, aonde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que ele falou para Primeiro ponto. Um novo Olha corpo. Minhas marcas. Então vamos lá. Um novo corpo. Claro que é o mesmo corpo.
Não, a minha pergunta é, se eu disse assim, como é que ele tinha as marcas se ele ressuscitou com um novo corpo? Aonde é que está escrito na Bíblia que é um novo corpo? Mostra um texto. É o velho ainda? É o mesmo prestes corpo. a morrer? É o mesmo corpo. Pastor, é simples. Ressuscitou para nunca mais morrer. Se você ressuscita com outro corpo, o nome disso não é ressurreição, é reencarnação. Não é nada disso. O que é reencarnação? Novo corpo. O que é reencarnação? Reencarnação é um novo corpo. Não. A reencarnação é o espírito nova da pessoa. pessoa. O espírito do João, o João morreu agora. Aí o espírito do João nasce em outro corpo, é um novo corpo. Presta atenção. Isso não tem nexo. Mas é porque estamos prestando atenção mesmo, essa é a questão. Então presta. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem, não Ponto, Deus. outra pessoa. A parte humana ainda faz. É como se o sangue, alguém agora precisando, como se o sangue de Jesus estivesse caindo na cruz, salvando alguém agora. Como se tivesse. Porque há uma intermediação daquele corpo. Então, vamos lá. Vou responder a sua questão. Manda o Espírito Santo. Que Jesusinho pequeno, gente. Vou responder. Quando ele disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Ele é o alfa, beta, gama, delta e vai. A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Como que você vai pôr ele numa situação? Ele é o todo-poderoso, caramba. A Bíblia Sagrada diz que só tem um trono e um assentado sobre o trono, a semelhança de um cordeiro que foi morto, mas vivo para todos sempre. Agora vamos para a Bíblia. Ao todo-poderoso que é, que era e que há de vir. Todo é todo. Não sobra para mais ninguém. Irmãos, nós estamos terminando. Então vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. É o seguinte, primeiro ponto. Se você acredita que Jesus Cristo ganhou um novo corpo na ressurreição, então você é reencarnacionista. Não. Aí você quer pôr que o povo escute isso aí, ô César? Não, dá licença. Não, peraí. Eu creio na ressurreição. Não. Peraí. Ressurreição do quê? Do corpo. Qual corpo? Ué, o corpo é nosso. Qual corpo? Nosso. Então, se é o nosso, é o mesmo corpo. Glorificado. Por quê? Se for outro corpo... Não, eu não quero lacrar a internet, não. É glorificado. Não é isso, não. É que isso é uma coisa muito importante, cara. Se você crê que Jesus recebeu um novo corpo, é um problema grave isso. Claro que não. Nossa. Ele recebeu um corpo... O sinal das marcas é um ponto. Se o Império Romano chegar lá, pega ele, mata ele de novo? Não, porque o corpo dele foi que ultrapassava a porta. Ultrapassou o sepulcro. É o mesmo corpo, mas subiu agora glorificado. É o mesmo aparecia, corpo. Desaparecia. Então, antes não. Então vamos lá. Coríntios 15, 51. Abre o texto. Eis aqui, na verdade, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é um novo corpo. Se Jesus voltar agora e você é salvo, o seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ai, graças a Deus. Mas você vai ganhar outro corpo? É outro corpo. Foi uma colocação. Não é outro corpo, não é o nosso assunto aqui. Mas esse assunto é um assunto básico, pelo amor de Deus. Jesus Cristo não teve outro corpo. Mas o pastor, peraí, pastor César, o pastor concorda que nem Jesus e nem nós, os crentes, ao sermos arrebatados, teremos um outro corpo. Vai ser o corpo glorificado. Vai ser o mesmo. O senhor concorda? Mas transformado. Então, ponto. Irmãos, foi uma colocação aqui, porque quando o senhor falou outro corpo, deu a impressão reencarnacionista. Então, foi um equívoco. Isso é da sua cabeça. Não, lógico, da sua cabeça. Então vamos afinar. Quem que vai contra Jesus? Eu sou a ressurreição viva. Ninguém vai, pastor, mas o senhor disse que Jesus recebeu um novo corpo. Qual é o texto? Novo corpo. Qual é o texto? Tá na Bíblia, ele mostrou para Tomé, olha as marcas. Por que ele ressuscitou com essas marcas? Se são as mesmas marcas, já é uma prova que é o mesmo corpo, meu Deus do céu. Por que ele recebeu essas marcas? Porque ele foi crucificado. Não, sei, mas por que as marcas ficaram? Porque 3 dias depois você ainda tem o corpo. E os murros, os tapas, os chutes, tudo não ficou marca nenhuma. É porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Esse homem Jesus sempre está diante de Deus, assim. Para chegar em nós, tem que passar por Jesus, filtrar em Jesus. Pastor, vamos lá. É que o senhor não está lembrando o texto que o senhor mesmo citou. Quando ele mostrou as marcas, não é porque ele quis mostrar alguma coisa que ele é intermediário. Ele mostrou as marcas porque essa foi a oração de Tomé. Tomé tinha dito assim, se eu não vi mas com esse novo o corpo sinal aí, do cravo e as chagas, eu não vou crer. Aí ele apareceu e disse assim, coloca a mão aqui. Esse corpo aí transformado, ele sofreria a morte de novo? Nunca mais. Nunca mais. Não é um novo corpo. Não é um novo corpo, é o mesmo corpo. Calma aí. É o mesmo corpo, mas corpo transformado. Coríntios 15, 51, meu Deus do céu. Isso é básico da fé. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O senhor crê que Jesus recebeu um novo corpo? O senhor crê, não crê? Lógico. O senhor crê?
Lógico que não. Nem eu. E pronto, é uma questão Eu já agora. esperava da sua Não, parte. mas é uma questão de opinião. Uma questão de opinião, ponto. Entendeu? Ponto. E aqui foi demonstrado os argumentos. E ninguém vai receber. Todo mundo que o corpo vai ser glorificado. É um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas agora glorificado. Peraí, pessoal. Vamos caminhar Mesma para o coisa. final. Agora, final, nós vamos à consideração final. Eu vou ler o versículo para terminar. Espera só um pouquinho, pastor. 1 minuto cada um, mas antes vamos ver a enquete. Deixa eu ver a enquete aí. Final da enquete. A enquete encerra agora. Vamos lá, resultado. Enquete, please. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Sim. 58% e 42% não. Não. Bom, muito bem. Olha que tem, olha, a maioria é trinitariana, hein? É verdade. Sabe que eu vejo assim, amém, obrigado. Eu vejo que eu não posso expressar minha opinião, né? Muita gente precisa de um certo conhecimento do que é divindade e o que é personalidade. Na minha opinião. É divindade e humanidade. Vamos porque eu Vamos tenho lá. que ir embora. Eu tenho um compromisso aqui fora. 1 minuto para cada um, quem quer ir primeiro. Eu vou ler aqui, só para 1 minuto cada um. Vamos lá. Primeiro os mais velhos. Não. Respeita. Não, os anciãos, vai lá. Está em Hebreus 2, 14 a 18, assim. Olha que lindo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, o homem, né? Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Essa palavra me deixa... Antes nós éramos semelhantes a Deus, agora Deus se faz semelhante aos homens para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pastor Carlos Moisés, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Ora, porque ele não tem Instagram. Entra um canal oficial, Voz da Verdade, igreja, tem... Vai Pode achar. pôr a Voz da Verdade põe que Carlos acha. Alberto Voz da Verdade, Moisés. Voz Aí da você Moisés vai com lá, Y. vê meu testemunho também no Raul Gil, que muito legal também. Legal. Maravilha, obrigado, pastor Carlos Moisés. Obrigado viu? você. Pastor, Viu, César. fica comigo aqui, gente, que eu ainda quero falar um negocinho aqui, rapidinho. Pastor Cara, César Cavalcante. eu agradeço e eu percebi que nesse debate o pastor Carlos Moisés, eu achava que era diferente, você não é um unicista clássico, porque o unicista clássico tem uma diferença muito grande. Você admite que o pai é a parte do filho, mas você entende que são a mesma pessoa porque você entende que pessoa, para ser pessoa, tem que ter um corpo físico. Então, é isso que eu entendi na leitura aqui desse debate. O filho é Deus, Deus não é o filho. Não concordo com a sua posição, mas não é diferente do unicista clássico que eu pensava. Além isso de serem cabeçudos também, né? E isso é bom. Eles nos atrapalharam bastante. Em João 8,17, eu apresentei esse primeiro versículo no debate e você escorregou daqui, dali, não apresentou. Jesus Cristo não poderia ter usado esse texto se ele e o Pai fossem a mesma pessoa, juridicamente falando. Lá a Bíblia diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E Jesus Cristo disse isso. Jesus não é uma teologia. Jesus Cristo disse, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas... Mas você está pondo a humanidade e a divindade nesse terminou versículo. o debate, só isso. pastor. Está pondo a humanidade e a divindade, Jesus. Então tá bom. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus Cristo só poderia ter usado esse texto, só podia falar isso, se ele e o Pai fossem pessoas distintas. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia falar isso, porque era mentira. E Jesus não mente. Então Jesus disse que ele e o Pai são pessoas, uma distinta da outra. Um ente é o Pai, outro ente é o Filho. Existe um único Deus verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a essência desse único Deus verdadeiro. É assim que a igreja cristã crê historicamente há 2000 anos.